Muito boa noite a todos. Boa noite. Quase falei bom dia porque só faço live de manhã com o Fábio Pereira no Café Consciencial e agora são 7h15 da noite. Hoje eu vou falar com a Paola Oliveira, diretora criativa de conteúdo digital. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar como a vida extraordinária ela pode ser mudada da noite para o dia, né? Pode ser assim facilmente. Final, eu vou fazer uma meditação, uma frequenciação com todo mundo que estiver ao vivo, já que vai ficando aí no final, eu vou fazer uma mentalização. Esse momento que você esteja passando hoje, a gente consegue mudar mudando as crenças, os seus comportamentos. Vamos lá, deixa eu ver. A Paola tá aqui. Aceitar, entrar ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite com todo dia com alegria. Entrou a Juiz, tá? Bom dia, todo dia com alegria. Oi, Oi, boa Paola. noite. Tudo bem? Seja Eu muito vi que você bem-vinda, quase falou Paola. bom dia, Luiz. Eu vi. Não é que eu não costumo fazer live à noite, né? Não sou do É. dia. Mário Sérgio, seja muito bem-vindo. Está na Itália ainda, Mário Sérgio? Boa noite. Seja muito bem-vindo, Lucas. Seja muito bem-vindo. Deixa eu só chegar aí, a gente vai falar sobre autenticidade, né, Paola? Sim, Autoconhecimento. bastante Como você coisa pode. hoje, né? Hoje estou no táxi, tá ali, ó. O Mário Sérgio está na Itália, está no táxi, está aqui em São Paulo, já está aqui no Brasil. O Mário Sérgio tem uma agência de turismo, passou comigo aqui também, desbloqueou muita coisa na vida dele, essas crenças limitantes que a gente tem, né, Paola? E você vai falar um pouquinho Nossa, sobre a expansão de consciência, como a despertar de consciência pode mudar a sua vida financeira, é. emocional, sentimental e até doenças que você, entre aspas, não tem cura, né? É isso Porque a mesmo. gente vai falar isso, a gente vai falar hoje sobre Bruce Lipton, um cientista que provou com biologia da crença que você pode mudar suas moléculas. Estou com dois livros aqui, ó, Reflexo da Mente, Saiba as doenças que a sua mente cria em seu corpo. Teta Healing também, Teta é uma onda neural que a gente vai entrar no finalzinho, que vai entrar, gente que ficar até o final da live, vou fazer uma meditação para reprogramação das suas crenças limitantes. Rubens, seja muito bem-vindo, Som da Vida. Boa Júlia noite, Oliveira, boa seja muito noite. bem-vinda, boa noite. O pessoal entrando aí. Vamos aí, É, hoje, se a gente impactar uma pessoa, Paola, é já isso fez, mesmo. já Já fez, já mudamos. fez Já todo mudamos o mundo, sentido, é. É isso já mesmo. mudou, porque a gente tem que ter essa mudança, né, que a gente quer no mundo. Muda a gente primeiro, né, gente? Começa a mudar os seus comportamentos, as pessoas que você convive. Muda primeiramente você para ter esse mundo. Muito bom dia Porque a quando todos. você Muito muda bom dia a você, todos. Eu... você Oi? consegue impactar as pessoas ao redor. Você consegue trazer esse conhecimento, né? A molécula do seu corpo, o seu comportamento, a sua vida. E hoje o tema é esse. Como o despertar da consciência pode mudar a tua vida. A autenticidade, o autoconhecimento são a chave para formar todas, modificar todas as áreas da sua vida. Roseli Venâncio, minha irmã terapeuta também, seja muito bem-vinda, minha irmã. Prazer você na live aqui. Hoje vamos fazer uma mentalização sobre essa mudança de rota que você pode fazer. Quero ouvir de você, Valéria de Souza Quintão, lá de Presidente Prudente. Esse final de semana nós tivemos o Despertado no Humano, Paulo, foi aqui no auditório aqui de Alphaville, né? Foi um evento beneficente a favor do Curat. Está um chiado um pouco. Deixa eu ver se é o meu fone. Tá me ouvindo bem, Paula? Tô, Tá mas me ouvindo tá, bem? tá mesmo, tá meio chiado. Deixa eu ver se é o fone. Vou tirar esse fone sem fio e vou colocar um com áudio sempre tem que estar bom, né? É. E agora? Vocês estão me ouvindo bem agora? Melhorou?
Fala Melhorou de agora? novo. Como é que tá? Melhorou? Fábio Perina, meu irmão, Tá de melhor. todas as terças-feiras, tá aí. Eu e o Fábio Perino, Café Consciencial, trazendo consciência, Ah, é verdade. trazendo expansão, que a gente pode mudar nossas crenças limitantes com dinheiro. A gente vem falando isso todas as terças-feiras, às 7h01. Fernanda, seja muito bem-vinda. Lucas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo feedback. Eu quero perguntar para a Paola. Não, primeiramente se apresenta, né, Paola? Desculpa. Quem é você? O que você faz? Como a sua história? Fala um pouquinho lá do Mackenzie, do direito, como você estava essa sua caminhada. Fala um pouquinho de você. Então, eu sempre fui uma pessoa assim uma criança muito curiosa, muito comunicativa, gostava de falar, gostava de brincar, sorria muito, né? E com o passar dos anos eu fui me perdendo, né? E até que quando eu fui fazer realmente faculdade, eu tinha duas opções, que primeiro era marketing. E por incrível que pareça, era marketing. E segundo era direito. Marketing falaram assim: não, você não é criativa, você não tem competência, você não consegue. E eu acreditei, então eu falei assim: então eu vou fazer direito, porque aí pelo menos todo mundo vai acreditar que eu consigo, vai ser o curso mais difícil na faculdade mais difícil, que foi o Mackenzie, que a média era 7,5. Então eu falei: eu não vou sair não vou eu vou sair da zona de conforto, eu não vou ficar na zona de conforto, né? E eu falei assim, e ele vai realmente me ajudar nesse processo. E porque justiça é um negócio que corre na minha veia, né? Eu adoro ver a justiça, igualdade, sempre olhei para as pessoas dessa forma, assim, com igualdade. Não, isso não tá certo, isso não é justo. Sempre assim, via pessoas assim furando fila, quando era criança e não gostava daquilo. Então, é uma coisa que sempre esteve dentro de mim, né? Mas aí, beleza, eu fiz o curso, enfim. Depois eu fui trabalhar, trabalhei em órgãos públicos, adorava. Colocava meu fone de ouvido e trabalhava com uma demanda absurda. Então, eu sempre trabalhei com demanda muito grande, é só eu colocar meu fone de ouvido e eu esquecia de tudo e dava conta e comecei sem remuneração, depois eu comecei remunerada de tanto que eu amava o meu trabalho. Só que aos poucos você vai se perdendo, você vai se colocando em lugares que você não deveria. E aí foi. Depois eu falo que assim, tudo isso que aconteceu na minha vida, na verdade, foi um chamado muito grande, muito profundo, que Deus já estava planejando há muito tempo. Pode Tem falar. uma pergunta, tem uma pergunta. Não validaram você, você não é criativo, você nada disso. Isso foi uma mola propulsora para você chegar onde você está hoje? No começo eu não acreditei. Eu falei assim, então tá bom, então eu não sou criativa. Falaram assim, você não vai ter ideia o suficiente para fazer comerciais. E eu simplesmente. E aí depois, só que aí eu peguei e falei assim, então eu vou pelo curso mais difícil, porque aí vão acreditar em mim que eu sou capaz. Como se a gente acha que a gente deve algo, né? Então, de certa forma, foi uma força propulsora porque eu tinha que acreditar em mim para eu me formar em direito numa 15, que era uma faculdade muito difícil, assim. A média era 7,5, não tinha como você não estudar e você ficar realmente na zona de conforto. Então foi incrível, Superar, sabe? você teve que superar. Foi uma superação mesmo, tanto que no final as pessoas falam: "Nossa, você se formou no Mackenzie em direito". Então, assim, para mim aquilo foi realmente uma realização pessoal que eu falei: "Não, eu acredito em mim, eu consigo, eu vou finalizar essa faculdade", porque
Até na faculdade eu quis desistir, porque chega uma hora, né, que você acha que é muito difícil, enfim. Mas são coisas que acontecem exatamente para você Se acreditar auto... em você. É, E esse processo que você ficou lá, o que você mais aprendeu como ser e como não ser? eu tinha muita disciplina, né? Eu ser certa, correta, como não ser, defender coisa que eu não acredito. Isso era uma coisa que, até assim, na época, direito criminal, nossa, me chamava muita atenção, porque eu queria realmente trazer isso, né? Da criminalidade, essa coisa me chamava atenção, mas eu acreditei que assim, não, aquilo eu não ia defender uma pessoa que eu sabia que ela era culpada. Então, assim, essa coisa eu nunca ia violar um princípio meu, né? Assim dizendo. E a Vivi escreveu ali, ó, que foi para mais para provar do que para criar, né? A Paola vai explicar isso, porque, ó, gente, É a isso Paola mesmo. passou comigo e ela vai explicar fique na live para entender a vida dela extraordinária, como ela mudou as moléculas do corpo dela, como ela saiu de um diagnóstico e hoje está em outro diagnóstico, como ela saiu de uma situação isso está na outra situação. A gente vai falar sobre isso, sobre experiências que pessoas falaram. Vou fazer uma meditação rápida no final, para que qual a condição que você queira que você esteja no momento agora, não importa qual que seja, você pode mudar ela. É tudo questão de crença. Então ela foi lá, ela foi querer provar, eu vou bater no peito, eu vou conseguir. Isso não é uma ninja leve. E Uhum. agora a Paola ela está para criar, ela está criando, ela está sendo autêntica. Então vamos lá, se foi isso, trabalhou no órgão público, e quanto de pesado foi aquilo, quanto trouxe estresse, abusos mentais, psicológicos. Foi Fala um muito. pouquinho do lado E positivo e aí, do lado aí eu positivo. vou só adiantar um pouco para não ficar extensa. A história é extensa, mas eu sei que assim, no começo do ano eu estava num trabalho que eu não amava, que eu fazia um trabalho mental para estar nele e eu achava isso normal. Eu nunca me questionava sobre isso. E uma das coisas que foi para eu fazer direito foi eu trabalhar com algo que eu amasse e que eu me sentisse feliz em trabalhando exatamente naquilo, né? E aí, quando eu comecei a despertar nisso, e eu falei assim, peraí, não faz mais sentido. E eu falo que assim, as coisas vão acontecendo exatamente para você acordar. E a minha irmã não estava bem também de saúde. E eu falei, e aí foi um chamado assim que falou assim: para de caber em lugares que não são do seu tamanho. E aí eu peguei e eu falei assim: isso não é mais para mim. E eu falei: eu vou embora. Mesmo que eu perca tudo, eu vou embora. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou sair. E aí eu pedi a conta, fiquei com a minha irmã e depois veio a interrogação: o que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu, para ser formada em direito, eu tinha que ser advogada ou trabalhar em concurso público. E eu não gostava nem de um nem de outro, porque o concurso público eu ia ficar num lugar, eu ia ter essa segurança do dinheiro todo mês, e eu não queria essa segurança, eu queria ousar, né? Um Movimento. negócio meu, Gosto de movimento. mudar. E aí eu sei que depois a minha irmã, eu pedi muito para Deus, assim, muita fé mesmo. E eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa que eu peço e solto, não fico segurando, assim, aquela ansiedade. E aí eu pedi, e aí falei, aí a minha irmã me trouxe, que foi o GC, e ela me trouxe, ela falou assim: olha, é a sua cara. Você gosta de vídeo, você gosta de O que que é edição, você vai GC? tirar O que que é foto. GC? Fala para o público o que é GC. O GC é o marketing. É o marketing, mas era uma forma assim que era o GC, na verdade, o termo em inglês é conteúdo criado pelo usuário.
E aí era uma coisa que parecia ser fácil, uma coisa assim que. E ainda com os dons que eu tinha de edição, de edição de fotografia, de vídeo, de tudo. E aí eu falei assim, quem sabe então? E pedir realmente é um sinal. E aí eu sei que eu pedi um sinal para Deus como se sim fosse uma joaninha e se não fosse um rato. E aí apareceu uma, duas, três, quatro, até que apareceu uma num sonho na minha cara e falou: Nossa, é um sim, por favor, aceita. E aí eu aceitei. A natureza está te mostrando que esse é o É, caminho. exatamente. E aí eu peguei e recebi esse sinal e falei: Vou em frente com isso. E aí eu, nossa, aquele brilho no olho, aquela paixão, coração acelerado, e eu falei, nossa, quanto tempo que eu não sentia isso. E aí eu comecei a trabalhar e comecei, às vezes, tipo, no começo eu ia até fisicamente, até as lojas, até as marcas, né? Então, assim, eu comecei a fazer todo esse processo e eu nunca imaginei que isso ia me dar força para tudo que eu ia passar. Porque foi realmente uma. Nossa, foi uma felicidade, uma alegria que eu não sentia como se eu fosse criança de novo. Eu, lembra quando você passou comigo, eu falei o seu destino e a sua missão, né? Eu acredito que eu Lembro. passei para você ler constantemente isso. Eu, como Sim, numerólogo cabalístico, eu utilizo a numerologia para acessar através do seu nome e através da data de nascimento. Ela nasceu no dia 20/1, e eu estou até na tela aqui, eu estava lendo ela falando e está vendo a sessão. Acho que faz mais de um ano que você passou comigo, ou foi esse ano que você passou, não lembro. foi esse Anyway, ano, foi em abril. foi em abril desse ano. É, A Paola, desde o ano passado, está vindo procrastinando para passar comigo. Acho que foi só sim. esse ano, em abril, que ela passou comigo. Olha aqui que eu vou ler aqui. A sua missão é despertar a imaginação, a criatividade, a sociabilidade, inspirando as pessoas através da sua própria expressão, nas palavras e diversas manifestações artísticas. A sua felicidade resultará na autorrealização disso. Ou seja, autenticidade, ser você, comunicativa, isso é sua missão, não tem como você negar isso. E o seu destino, né, é outra coisa, é você ser independente, tomar iniciativa, ir para cima, né? Ou seja, gente, o que que a Paula passou comigo, e tem gente que passa uma, duas sessões, 10 sessões, 3 sessões, o que que diferenciou a Paola de outras pessoas? Ela tomou atitude, ela começou a ter ação, ela começou a ir para cima. As pessoas ficam esperando uma sessão, Paola, que vai ser a varinha mágica. Ela pode ajudar, porque nós reprogramamos suas crenças, os divórcios energéticos, as crenças, os abusos que a gente sofre, cala a boca, engole de choro, fica quieto, né? Que eu venho falando nas minhas lives, venho falando no meu podcast. O P, né? Pais, parentes e professores. São os 3 P's que mais influenciam nós. Olha lá, uma única sessão da Paola e a vida dela mudou completamente. É Esse é o verdade. objetivo. É mesmo. Então, ou seja, ela vai falar do diagnóstico dela, caso ela queira falar, caso ela escolha falar. Entendeu? Vou falar. Olha lá, o Mário Sérgio também passou com a gente, seguiu a sua intuição, ignorou a opinião alheia. Você ignorou a opinião alheia. Entendeu? É por isso que as pessoas. Quantas sessões eu preciso para. Não sei. A Paola precisou de uma. A gente precisa de 10, de 6, de 3. Então, ela passou, recebeu isso, cortou as crenças, né? Que a Vaiana Stable fala. Uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo. Aqui o DNA aqui, ó. E aí o professor Roberto, que a Vivi trabalhou 6 anos, reflexo da mente, causas das doenças e anomalias do corpo. Saiba as doenças que a sua mente cria em seu corpo.
Você me Sua mostrou esse mente. livro no dia que eu fui, não foi? Que eu já fui direto. É. Gente, a gente muda as 7 leis do mentalismo, da lei hermética. Eu recomendo qualquer pessoa estudar sobre isso. Eu não recomendo ler, não. Eu recomendo estudar. Caibalion. Primeira lei, mentalismo. Olha como é que está a sua mente. Ai, não consigo, não dá, né? Tá difícil. Ai, agora o governo. Ai, meu Deus, e agora? Não consigo. Porque recebeu uma crença lá dos seus antepassados que você não consegue. A primeira lei. Segunda lei, correspondência. E a terceira lei é muito forte. Vibração. Está vibrando o quê? Qual? E é um reflexo de todas. Uma está conectada com a outra. São 7 leis herméticas. Quem quiser ouvir mais um pouco sobre isso, vai lá, Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, no YouTube. Ela tem 16 horas falando do livrinho desse fininho assim, que é as 7 leis herméticas. Então a Paola, ela começou a ver como quando você lê o Carvalho, parece que você vira um super-herói. Oi, o Luca aí deve ser amigo seu, né? O Luca? Não sei, deixa eu ver. É isso? Agora é. Ele veio do TikTok, Isso fez a né? diferença no meu acompanhamento Não, você viu que ele terapêutico. falou que ele também se identificou com a história? É incrível, gente. É uma história muito verdadeira e muito real e parece mentira, né, Luiz? Parece que é mentira que depois de meses aconteceu tudo muito rápido e teve esse resultado, sabe? Olha, temos o Diego aí, ó, Diego de Moraes, tá ele e a esposa dele, a família vão nos Estados Unidos. Ele mudou as crenças dele, fez curso lá com algumas pessoas, passou aqui com a gente, cortou laços energéticos, divórcios energéticos, ligações energéticas, padrões repetitivos dos nossos antepassados. Ele fez curso com o Pablo Marçal, fez curso, passou aqui com a gente, ou seja, ele mudou. Está morando com a família lá nos Estados Unidos hoje. É, Tudo você consegue mudar, tudo na sua vida. É só credes e verás. Não é pagar para crer. é. Eu faço, eu acredito, eu realizo. É isso que a gente vai Igual o fazer no Hélio final do fala, dia. né? Que não existe nada que você não possa ser, ter ou fazer. E não existe. Repete, repete, por favor, repete. Repete, Hélio Não Couto. existe Hélio nada Couto. que você não possa ter, ser ou fazer. Não existe. Quero fazer. Você é Deus. Quem que foi que falou uma frase assim? Todos vós são deuses, filhos do Altíssimo, pode fazer o que eu faço e muito mais. Foi tua Sim, fé que te curou, não fui eu que te curei, não. Seja feito conforme tu credes. É isso aí, Vivi. Tem que crer. é Então, verdade. esse foi o ponto de virada. Você foi lá, trabalhou, naquele momento, você entendeu, foi mais para provar do que para criar. Pô, vai que eu vou consigo Foi, mesmo, fazer o curso mais difícil. E foi, aí, esse foi. negócio, gente, esse E negócio de aí, provar para criar não é legal, hein? Não é nossa, não, legal. não é a força propulsora que tem que ser, né? Não é a força motriz, a emoção motriz que tem que ser. Na verdade, é o amor. No fim, é o amor. A força motriz que tem que mover tudo é o amor. E aí eu sei que depois que eu ia fisicamente, eu ia fisicamente até as marcas e mostrava o meu talento. Porque assim, também depois que eu contei que eu estava fazendo isso, muitos duvidaram. Não, mas isso não vai dar dinheiro, isso você não vai conseguir. Aí eu falava assim, gente, eu trabalharia de graça, de tanto que eu amo o meu trabalho. Então, eu não ligo. Então, o dinheiro é um Uma bônus. E consequência. fui. Continuei, até que eu comecei a sentir muita dor, né? E aí eu sei que eu comecei a sentir, eu sempre fui uma pessoa desencanada, do tipo, daqui a pouco passa, daqui a pouco passa. Nunca fui de ficar procurando doença, nem nada além,
por causa também dos inúmeros livros que eu já li, né? Joseph Murphy, Dr. Joe Dispenza, Napoleão Hill, todos eles que falam a Rhonda Byrne. Então, assim, é exatamente o poder do subconsciente. É incrível. Foi o primeiro que eu li. Então, assim, quando eu comecei a sentir tudo, comecei a ir nos médicos, eu não esperava que eu tinha uma doença, eu nunca ia esperar, tanto que quando a médica me falou, eu falei, não é possível, você tá brincando comigo. E aí depois eu surtei, chorei, fui para casa. Mas daí no dia seguinte eu já estava com o livro na mão, porque eu falei assim, nossa, eu guardei muita coisa aqui, hein? Meu Deus do céu, para eu ficar doente fisicamente, o negócio tá feio e já tava avançado, já tava grave. Então, eu falei assim, esse negócio tá feio. E aí eu olhei para isso e falei assim, tá, eu criei isso, eu consigo descriar. Porque eu aprendi isso no livro do Como Ser Sobrenatural, Como Se Tornar Sobrenatural do Dr. Joe, que ele falou que somos compostos pelos chakras, né? E aí os chakras são como se fossem engrenagens no seu corpo que eles estão rodando. E dependendo do sentimento negativo, eles vão enferrujando. E aí que surge a doença física. Então, e eu falo que, olha que absurdo que eu vou falar. Eu ficava em empregos e trabalhos por muito tempo e eu percebia que o negócio não estava bom quando eu tinha uma doença física. Eu tinha uma dor de estômago, eu tinha pedra nos rins, eu tinha dor de cabeça. Aí eu falava, puxa, o negócio tá ruim, porque eu tô guardando muita coisa embaixo do tapete, então tá na hora de eu ir embora desse emprego. Olha que ponto que a gente chega, E entende? quantos anos De você pode ignorar falar? nós mesmos. Quantos anos você tinha? 20? O ano Nesse movimento passado, no rim, tinha 20 e poucos anos. 28. 28. Gente, ó, olha, eu vou fazer 53 anos no mês que vem. Eu não acho que eu tenho essa idade. Sou um garoto, Eu não também. tenho dor, não fico doente, não sei o que é dor. Tive alguns momentos da minha vida, mas nem resfriado, nem gripe não pego. Eu Gente, também não sinto. qualquer gripe, qualquer momento da sua vida é um desalinhamento emocional. É, É a sua mente que não está conectada. Você não está olhando para você mesmo. Você não busca autoconhecimento. Você não tem o despertar de consciência e não começa a ter atitudes. é isso Porque mesmo. uma pessoa desperta, gente, ela não desembala. Uma pessoa desperta, ela descasca. Se você vai no supermercado, o seu carrinho está cheio de coisas que você só desembala, você vai ter problema de saúde lá na frente. Se você descasca, inevitavelmente você vai ter uma saúde boa. Fruta, legumes. E aí? Quem está aí na live agora ao vivo, você descasca mais ou desembala mais? E aí, união do alimento consciente, o que você vê, o que você escuta. Quais as músicas que você anda ouvindo? São músicas que elevam você ou são músicas que deixam você para baixo? Os programas são densos e pesados? Qual o seu hábito antes de você dormir? Daqui a pouco você vai dormir. A lá, Vivi, toma refrigerantes? Refrigerante foi considerado o pior alimento criado pelo ser humano. Corrigindo minha palavra, refrigerante não é alimento. Refrigerante não é alimento. Estamos descascando mais com certeza. É isso aí, Valéria. Vai mudar a sua realidade também. Você vai ser outra e vai mudar tudo o que você quer. A Valéria esteve aqui com o esposo esse domingo, andaram 630 quilômetros dirigindo, vieram do interior de São Paulo para passar o dia com a gente aqui no Despertar do Novo Humano.
E aí tinha gente que é Alphaville, que mora em São Paulo, que é 20 minutos ali, domingo, aí é muito longe. Gente, quem quer arruma um meio, quem não quer arruma desculpa. Bruno Bindi, seu lindo, mas eu tomo refrigerante zero, para com isso, seu lindo. Bruno Bindi, obeso, glutão. E hoje quem entra no Instagram dele aí, gente, agora quem tá aí, entra aí, vai olhar para ver como é que ele tá. Médico cirurgião, uma vida estressada, e hoje está bonito, magrinho, forte, trabalha com retenção hormonal. Conheço o Bruno já há mais de 11 anos. né? Estudou sobre crenças limitantes, fez curso de Theta Healing também. Você vai ver lá no. Estudou mentes, crenças limitantes, comportamentos. Ele entende do físico e do emocional. Se pós-graduou em psicologia transpessoal, que nós estamos terminando agora uma pós-graduação em psicologia transpessoal, que é uma psicologia que transcende o pessoal. Dieta, treino e descanso. Bruno, daqui a pouco você vai descansar. Quem viu o Bruno antes, quem viu agora, vou falar ao vivo aqui. Eu amo você, doutor Bruno Lins, um grande irmão. Paola, fala um pouquinho do seu diagnóstico. Logo jogou para baixo, um diagnóstico, entre aspas, incurável. É, Fala para a gente, como é que foi incurável. isso? É, Uma eu doença lembro que até autoimune. quando eu tava esperando na sala de espera, né? Olha, muita gente não acreditou em mim, né? Mas eu acreditava em mim, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu sabia que ia ser uma jornada intensa, que ia ter que limpar anos e anos de mágoa, de sofrimento, de dor, de tristeza. Quantas milhões de vezes eu tive depressão, não entendia o que era isso, mas eu sempre lia esse livro, A Magia ou O Poder do Subconsciente, parece que mudava. Eu voltava nele, toda vez que eu me sentia mal, eu começava ele tudo de novo, porque mudava. E eu ficava nessa gangorra, bem, mal, muito bem, muito mal. Então, assim, teve que limpar tudo isso, né? E no começo eu estava bem relutante sobre isso, né? Eu não entendia como, mas eu continuei, tentei assim fazer de acordo lá com o livro, né, do Dr. Joe Dispenza, me ensina várias meditações que você pode fazer sozinho mesmo para tirar essas energias alocadas do seu corpo, né? Nossa, mas era muito intenso. E eu já estava com dor, então eu só fui andando, eu só fui seguindo, muito desespero. Às vezes eu ficava desesperada por causa do meu trabalho, por causa de tudo. E eu falo que se também o meu trabalho não fosse difícil, que eu entendi que era uma crença também, eu teria desistido, eu teria ficado entediada e eu teria desistido de tudo. E Ah lá, também uma coisa, O Bruno está perguntando quem foi a pessoa que determinou o diagnóstico. Doutor Bruno Bindi está perguntando se foi um médico, tem um médico aí, ó. médico, Estudou crença, médico, estudou o poder do subconsciente, Theta Healing, ele está aí, ó. Ele está te perguntando, foi médico? médico, médico. A gente E pode aí, mudar tudo na nossa vida, gente. A gente muda a nossa nossa, realidade. é que assim, a gente acha, isso também é uma coisa que eu despertei. Eu entendi os médicos ou todas as outras pessoas e falava amém para tudo que eles falavam. Até que um dia eu fui tão maltratada porque eu comecei a pedir opiniões diferentes para eu entender realmente se era aquilo mesmo, né? E ele, nossa, mas ele falou assim que fica que nem um disco até hoje na minha cabeça, assim, que era uma sentença de morte, que o negócio estava muito feio, que ele e me assustou, ele parecia um robô. Eu saí chorando do atendimento. Eu saí assim, eu levantei assim do consultório, a minha mãe estava do meu lado, e eu saí de lá
e eu simplesmente encostei na parede e comecei a chorar. Porque eu falei assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, é uma coisa que foi um chamado também, que aí eles começaram a falar assim pra mim, você não precisa aceitar esse tipo de tratamento. Nossa, que escassez é essa que você tá vibrando que você não vai encontrar um médico que te trata bem, que você se dá bem, que ele vai ser leve com você. Parece que a gente tem que sofrer, entende? A gente parece nossa, que a gente tem que sofrer dessa forma e a gente não precisa sofrer, né? E eu comecei a buscar também tratamentos naturais, acima de tudo, porque eu sei. Até um dia me falavam, assim, quando eu era mais nova e tinha depressão, um psiquiatra, não, porque você vai tomar isso, vai tomar aquilo. Aí eu falei, tá, mas isso vai me curar? Vai curar minha dor? Vai curar minha depressão? E eu sabia que não ia curar, porque eu tinha que ir na raiz. Eu tinha que ir na raiz do problema. E aí eu comecei a buscar esses métodos naturais e para essa doença eu também comecei a buscar métodos naturais, estudar, ver coisas nos Estados Unidos que eles são mais avançados lá, tem muito mais informação, tecnologia. E aí, incrível, encontrei um produto de lá que tinha aplicado, que era aplicado aqui, e foi umas coisas que foi conectando. Mudei minha alimentação, mudei a minha forma, meu estilo de vida, as amizades, o pensamento, o sentimento. E eu Pessoas vou falar escassas, uma coisa, pessoas que hã? reclamam da vida, que não dá, não consegue, tira Tudo da tua isso, vida. sumi tudo. E o maior diferencial foi, eu não foquei na doença. Eu sempre fingia que eu estava muito bem. Eu fingia que eu estava bem, todos os dias eu estava bem. Se eu fosse num tratamento médico, num consultório, enfim, que era quase todo dia, eu fingia que eu estava indo pro Hop Hari, pro parque de diversão, e aí me divertia de manhã, dançava bastante, que é uma coisa que eu sempre gostei quando criança, dançava bastante, elevava a vibração, então eu não sentia tanta dor com o tratamento. Então, tudo era intencional exatamente para cura. Fiquei com a minha família, me reencontrei com a minha família, do meu pai, que eu me sentia alegre, feliz, dava risada, cantava no karaokê, microfone, aprendia. Era criança, eu me sentia uma criança lá. E aí aquilo me deu muita força para continuar, porque eles eram muito positivos. E como eles não sabiam que eu não tinha nada, e ninguém sabia, só a minha família e uns amigos, aquilo me deu muita força, porque quando você assume para você que você está doente, daí a doença avança. Aí ela avança. Pode ver em filme, né? A gente vê em filme quando a pessoa pega, tá meses doente. Ela falou para a família, pronto. Daqui a pouco ela já tá tipo, já logo ela já tá internada e mal e começa a avançar porque você assume aquilo. E as pessoas começam a te olhar com essa dó, com essa doença. Nossa, isso é muito grande, você O entende? O sentimento de dor é o pessimismo. pior, não é, Mauro? O sentimento de dor é o pior sentimento que a gente tem pro ser humano. Nossa, é horrível, não te dá força. Paulo, acho que o Bruno escreveu aqui, ó. O Bruno escreveu aqui, ó. Os médicos Deixa eu de ver. hoje em dia são especialistas em tratar doença, mas não de cuidar das pessoas que promover saúde. Gente, o É, que a Paula está querendo dizer? Olha o que a Paula acabou de dizer. O desejo da autocura dela foi maior do que o medo da doença. O desejo da autocura dela foi maior do que o medo da doença. Guardem isso. Ela foi brincar, ela foi cantar, ela foi se divertir. Ela já se sentia autocurada. Ela mandou uma informação para a célula do corpo dela e a célula dela só reagiu naquilo que o que ela estava vibrando. A terceira lei do Caibali. O que ela estava vibrando? Tá tudo bem.
Ou seja, Tá, é o meu o que estava cachorro. vibrando? Estava vibrando a cura. O desejo dela foi maior do que o medo da cura. E quando ela identificou isso no atendimento dela, que o seu atendimento foi muito profundo, né? Foi, eu acho que foi 2 horas o atendimento, né? Nós Foi, mergulhamos na infância, na foi muito adolescência, louco. vivemos É, uma viagem, foi um divisor de águas. E a sua cura, né? A sua autocura. Gente, essa live manda aviãozinho para as pessoas. Se tem alguma pessoa que não está acreditando, e não é só. Se a gente está falando de autocura, Mônica, seja muito bem-vinda. Ó, não está falando só de autocura, a gente está falando de qualquer mudança. Dinheiro, relacionamento. Se você acredita que todo homem trai, você vai atrair homem que trai. Se você acredita que seu avô, bisavô, tataravô teve aquela doença, seu pai teve aquela doença, sabe o que vai acontecer com você, meu querido, que você está me ouvindo agora? Você vai ter aquela doença. Que é tudo que você acredita. Se você muda essa palhaçada de crenças repetitivas, padrões repetitivos, mimetizando padrões, você muda a sua realidade. Sabe essa coisa de médico? Que o Bruno não é um deles que está aí, não. Ai, você tem alguém na família com isso? Ah, então você pode ter também. Ou eles é isso aí. ou eles falam assim, você vai ter também, já decreta, É, já é, amaldiçoa. é verdade. Olha o que a Paola fez, gente. Ela mudou uma realidade dela. E não só a doença, né, Paulo? Você mudou seu network, a sua forma de se Tudo. comunicar, a sua auto-independência, a sua autenticidade. O ambiente que você está inserido é um dos principais determinantes do seu processo de transformação. É verdade. Você Esse pode falar negócio do isso aí, ambiente é você pode muito falar isso para o forte. escrever. Porque o ambiente em casa tinha que ser muito forte. Entende? É por isso que eu ir na casa do meu tio era me divertir. Porque em casa eu até falei assim, ainda bem que isso aconteceu comigo, porque eu consigo vencer isso. E as outras pessoas não, que elas iam surtar. Então foi assim um ato de muita coragem, de muita força, de muita fé mesmo, assim, porque a minha mãe estava surtando internamente. A minha irmã autista não entendia nada. O meu pai também eu percebo que ele não conseguia lidar. Então eu tinha que ser forte. Vou Além de mudar essa tudo, eu tinha que ser palhaçada toda. forte. Vou mudar Hã? essa palhaçada toda. Eu comecei a falar demais em casa, coisa que eu fazia quando eu era nova. Porque eu falei, gente, vocês têm que acordar, todo mundo tem que acordar, vocês estão dormindo, a gente está em coma, vocês não estão entendendo. E eu falo que assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu acordava de manhã, eu acordava mais ou menos umas 5:30 da manhã e eu ficava lá, meditando por horas e horas e horas e horas. E eu não levantava da cadeira até eu acreditar no que eu estava mentalizando. E aí eu sei que depois passou o tempo, depois no ano seguinte o negócio avançou mais ainda. E eu falo que, assim, chegou mais ou menos perto do carnaval, teve um acontecimento que eu fiquei muito mal. Mas era para eu ficar na minha cidade, porque eu ia conversar com meu tio, que foi revelador. Que aí ele pegou e eu falo que assim, as pessoas, os seus mentores, todo mundo, eles começam a te guiar, eles começam a falar através das pessoas e você tem que ouvir. Você tem que aprender a ouvir. E Através aí da eu sei Joaninha, que é, são os sinais, as horas iguais, as sincronicidades. E aí eu tem que sei estar que atento. Tem que estar atento. Isso é expansão. Isso que a Paula está querendo dizer, gente, isso é expansão de consciência. Ela teve a expansão de consciência, você está mais atento, você não está no robótico.
Gente, a Paola trabalha com marca digital e de marca, de desenvolvimento da sua marca pessoal, para potencializar isso. Ela consegue também estar lá e também estar aqui, ó, meditando sem o celular. Esteja na internet, mas não fique na internet. Exatamente. E como foi essa mudança? Mas foi assim, foi depois do atendimento, foi a ponta inicial, foi quando você entendeu que você estava tendo padrões repetitivos dos seus pais. Você pode falar um pouquinho mais para o público que está aí, as pessoas que vão ver essa live depois, porque vai ter centenas e centenas de pessoas que vão ver essa live. E a gente falou lá no começo, a gente impactar uma pessoa, A gente precisa acordar as já, pessoas. já fez sentido a Já live. mudou tudo. Então, isso foi esse acontecimento aí perto do carnaval, isso já começou a me chamar. Muito mais profundo nessa coisa de marca pessoal, quem é você, como eu era, porque eu comecei a fazer um curso de edição, que eu me identificava muito com a dona do curso e ela falava que ela era diferente dos iguais. Eu me identificava em si diferente dos iguais. E aí eu falei, nossa, tudo que eu acredito, então. Peraí, então quem sou eu? Voltei. Comecei a ver vídeo quando eu era criança, comecei a buscar quem eu era, o que eu gostava, e isso também me ajudou no trabalho, porque eu comecei a identificar formatos que eu gosto de produzir, coisas que eu gosto muito de música antiga, coisas antigas, edições antigas, sempre gostei. Protagonistas de filme que eu me identificava, líder, forte, né, guerreira, valente. E aí a minha alma estava começando a falar, olha, esse é você. Eu não sei, e eu comecei a ver que momento da minha vida eu me perdi. Então, depois que eu tive o avanço da doença, avançou de novo em março, aí eu tomei a decisão de ir pro Luiz. Aí eu falei, não, na hora de tá na hora de uma vez por todas e limpar tudo isso que agora é a hora. E depois da nossa consulta, que foi assim transformador, e eu falo que, olha, esse dia foi um dia maravilhoso porque à noite eu sonhei que eu era uma luzinha assim, e eu brilhante e tinha canos de cor azul, brilhante também, e eu passava assim pelos canos, passando. E eu entendi que aquilo era um download, porque depois começou a intensificar um chamado dos mentores, que eles começavam a falar assim: olha, tome posse do seu nome. Não gostava do nome Paola, porque meu pai me chamava quando eu era nova, quando ele estava bravo. Então, Paola é um nome muito forte. Ele falava assim: você sempre foi uma criança forte. Então, tome posse do seu nome. E aí eu comecei a ter muitos insights, nossa, noite após noite. E eu comecei a mandar mensagem para vocês. E eu falei, gente, isso é muito novo, mas está sendo incrível e extraordinário. E eu comecei a ver o Hélio. E aí começou a explodir a minha mente mesmo. Porque eu falei, tudo que um dia eu achei que era da minha cabeça, eu estava certa. Era tudo a minha intuição falando comigo, né? O seu eu verdadeiro, Falando, né? O seu self se conectando ao seu ego. O é, ego, gente, é aquele que duvida. O ego é aquele que reclama. Imagina o ego aqui nessa mão aqui. O ego reclama, ele chora, não tá, não consigo, tá difícil. Ele compara com o vizinho, ele vê o carro do vizinho que é melhor que o teu, ele é o chorão. Esse aqui é o self, que é seu eu verdadeiro. Ela se conectou com ela mesma, que os mentores são nós mesmos, numa outra dimensão, e ela conectou, opa, se realiza tudo aqui na Terra. Você tem uma vida extraordinária. Olha lá, você comentou assistir as palestras do Hélio Couto depois que passou aqui conosco. ah, Exatamente, exatamente.
Gente, olha, o despertar de consciência, ele, eu acredito que poucas pessoas no mundo buscam esse despertar, infelizmente. E busca o despertar sem religião, sem dogma, nada dessas coisas. Busque, olha, olha que a Paola falou agora há pouco. Ela foi lá nos vídeos dela da infância, ela começou a ver quem ela é e quando ela se perdeu da essência dela. Quem está aí nessa live, quem está vai ver depois, faça essa pergunta: quem você é e quando você se perdeu? Foi por um relacionamento doentio? Você deixou de ser você mesmo? Sabe qual é o melhor relacionamento, Paola, para a gente ter com qualquer tipo de pessoa, amigo, namorado, parceiro, esposo? Aquele que você consegue ser você mesmo. Ai, Luiz, e você não sabe, antes de tudo, da doença, enfim, de tudo esse processo que, olha, eu nunca fui tão grata por uma doença. Eu queria ter que tivesse acontecido quando eu era mais nova até, porque eu acordei, né? E eu falo que essa coisa de você ser você mesma, era uma coisa que eu estava pedindo há muito tempo. A pedir, a resgatar a minha essência, quem sou eu, resgatar aquela felicidade. Eu não sentia mais felicidade, eu não sentia mais alegria com as coisas, é tudo sempre muito triste, baixo. E eu falo que até, olha que caos que foi a minha vida, porque antes de eu descobrir a doença, eu estava num relacionamento péssimo, que eu me sentia mal perto da pessoa. E eu achava que a culpa era minha. E quando a gente se sente mal perto de alguma pessoa, é muito mais sobre ela do que você. E eu falo que quando eu terminei, na outra semana, quando eu descobri a doença, eu falei, nossa, graças a Deus que eu tô sozinha. Ainda bem, porque eu não ia aguentar um mimizento do meu lado, me segurando e colocando o pessimismo dele, e eu achando que eu não ia ser capaz de vencer. Então eu falo assim, quando você não brilha naquele lugar, você não é você mesmo, você não dá risada, você não se sente feliz, você se sente mal, aquele não é o seu Essa pessoa que você está mencionando foi uma das que a gente fez o corte energético. foi uma das. Nós fizemos várias, né? Gente, Sim, a Paula se entregou tanto na sessão dela que fez um mergulho profundo, né? Quem não sabe, quem sabe, eu trabalho com técnicas regressivas, como PNL, que eu utilizo a PNL, a hipnose, o Theta Healing. Então, a Paula se entregou tanto na sessão dela que ela visitou a infância, a adolescência, ela visitou os abusos aqui, o abuso ali, né? O cala a boca, engole choro, são os abusos que a gente recebe. E um abuso, gente, é aquele desempoderamento de um chefe, que é um patrão, é outro P. Então, ela mergulhou muito. Então, quando a gente tem esses laços energéticos, sabe aquela pessoa que de repente você está fazendo comida? Aí, de repente, aquela pessoa vem na tua mente. Caramba, por que eu estou pensando nessa pessoa? Essa pessoa, no outro lado, onde quer que ela esteja, ela está pensando em você. isso mesmo. Essa ligação, gente, ela existe invisível. Gente, ó, eu estou usando aqui um telefone que está conectado ao Wi-Fi. Alguém aqui que está na live já viu a onda Wi-Fi? Já viu a onda Bluetooth? Já viu a onda AM, FM? Nossa, eu já vi a onda, está entrando no meu rádio. Mostra para mim onde está essa ligação. Então, essas conexões que a gente fez com aquela pessoa, ela existe. E um terapeuta energético, ele tem a capacidade de trazer você em estado meditativo para cortar esses laços energéticos e também quebrar crenças limitantes. Medos, não dá, não consigo, está difícil. A vontade da Paola da autocura foi maior do que a doença. Carla Rodrigues, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando do poder do autoconhecimento, como pode curar. Paola,
ela deixou aqui o depoimento dela, como ela conseguiu se autocurar, né? Você escreveu para mim no Instagram, no WhatsApp, que não foi o Luiz que curou, não fui eu, foi você mesmo. Você Eu lembro que acreditou? você falou isso pra mim, Luiz, mas sem você eu não teria essa habilidade. Entendi, ia ser muito tempo, eu ia demorar muitos anos até limpar tudo isso. Eu sei disso. Eu sei, eu guardava muita coisa. E é isso, uma sessão mudou a minha vida. E a Vivi falou isso, mas mudou mesmo. E eu falo que a minha gratidão por você, pela Vivi, e eu falo que assim, as coisas vão se conectando, né? Porque a Dani me trouxe vocês, e ela nem sabia de nada, e aí eu fui até vocês, e assim, eu sempre gostei dessa coisa de autoconhecimento, de despertar. E se não fosse ela, ela trazer até vocês, entende? Então, nada acontece por acaso. Nada é coincidência. Então, eu sou muito grato a você e a Vivi que me ajudaram e continuaram me ajudando depois. Porque é aí que vira a chave, entende? É aí que vira. Porque vocês poderiam ter deixado, olha, beleza, você veio na sessão e ok, vida que segue. Não. Vocês continuaram me acompanhando, porque aí o negócio começou a piorar, né? Comecei a ter ataque espiritual, comecei nossa, a ver coisas que eu nunca imaginei ver, a não entender tudo aquilo, e vocês continuaram me dando suporte. Então, assim, e eu mandava áudios e áudios longos, assim, de 7, 8 minutos, e vocês ouviam tudo. Isso não tem preço. Entende? Esse acompanhamento de ver que, olha, eu não tô sozinha. Entende? E assim, tudo isso contribuiu muito. A sessão foi intensa, foi muito forte, doeu muito. Vamos usar a palavra que todo mundo gosta, foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito porque dependia só de mim, ninguém podia fazer por mim, né? E é isso que o Luca mencionou aqui, eu tive que vencer em casa também. Porque se eu fosse fraca, todo mundo. Eu sou o elo forte. Se eu caísse, as pessoas iam comigo. E aí eu não ia estar aqui fazendo essa live hoje. Porque o negócio Tudo estava feio. constância, persistência, certeza do seu propósito. Você passou pelo seu momento desafiador, você foi lá e superou. Você não ficou só na terapia, você foi fazer a lição de casa, porque as pessoas hoje querem varinha mágica. O É, remedinho rápido, que remedia, a drogaria, a droga raia, a droga farma, a drogazil. Se remédio fosse bom, não chamaria droga. não é verdade? Como é que chama ela? Drogaria, droga raia, droga farma, drogazil. É. A Paola teve disciplina, a Vivi acabou de escrever. Fernando Machado, muito obrigado pela sua presença. A Paola está falando da extraordinária momento dela, modificação de transformação. No momento de autocura dela, de uma doença, entre aspas, incurável. Ela mudou a realidade dela. Ela fez o queixo dos médicos caírem, menos do Dr. Bruno, que está na live, que ele também sabe disso. Fico muito feliz do Dr. Bruno ter uma agenda muito, muito corrida e conseguir entrar numa live. Fico feliz pra caramba, é um irmão. Gente, já estou uma hora na live. Eu prometi uma meditação. Luca, muito obrigado, sensacional, aprendi muito hoje. Vamos fazer uma meditação. Deixa eu colocar uma frequência de autocura aqui, de frequência de Deus. Eu vou colocar uma frequência Ah, 963 Hz e 432 Hz. Vou ficar um olha, pouquinho a baixo. Gabi. A Gabi. Não, deixa eu só contar da Gabi também. A Gabi, eu tô fazendo agora um trabalho voluntário, porque depois que você expande a consciência, você só quer ajudar e despertar todo mundo. E é só isso que eu faço hoje. Eu estudo, trabalho e ajudo. E eu também, além de tudo,
eu ainda estou ouvindo as reprogramações do Hélio, eu continuo estudando, eu não paro, é uma evolução, né? É constante. Então, a Gabi também foi, nossa, incrível de você ver as pessoas, você passar esse conhecimento, o conhecimento que muda tudo, né? Então, assim, é fantástico como as coisas e as pessoas certas, elas vão vindo na hora certa de acordo com o que você vibra, né? Então, assim, é simplesmente fantástico. E ah, às vezes eu falo que até o negativo eu falo assim, não, mas não foi tudo isso. Não foi? Nossa, só quem calça o sapato do outro que sabe a dor que ele carrega. E foi muito forte, foi muito intenso, foi muito difícil, mas foi muito valioso. É uma vida totalmente diferente. Nunca imaginei viver a vida que eu vivo hoje. Acordo todos os dias feliz, alegre, muita força, muita superação e adoro falar não agora. Não, eu não quero, não, eu não posso. Limites, né? Então, assim, é uma vida extraordinária mesmo. E eu agora falo bastante lá no TikTok para muita gente acordar. Tem muita gente que está dormindo, mas Levando é luz lá no uma nova TikTok. Tá vida. levando luz lá no TikTok. É, Tá levando luz lá no TikTok. tô sim. Para todo mundo que quer acordar. E eu respondo todo mundo, todos os comentários, porque tem muita gente que tem dúvida, não sabe, não tem o conhecimento. Mas, de novo, Luiz, você fala que fui eu. Eu posso ter tido a força de vontade, mas você teve um mecanismo. Foi você. Tanto que eu lembro que uma parte você pegou e falou: entrega tudo, irmã. Eu tô aqui para isso. E por mais que doesse eu Não lembrava disso. segurar, Não era lembrava pior disso. ainda se eu segurasse. Então eu soltei tudo, entreguei tudo. Então, assim, mudou a minha vida sim. Descriei uma doença incurável. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas você parecia bem, enfim, as pessoas querem descredibilizar você, e tudo bem. Falei, parecia, né? Eu tinha que estar bem, porque senão eu não tava aqui, não curava. Que incrível. Que incrível. Gente, olha como a live está gostosa, né? Mas eu prometi um pouco mais, eu tenho a meditação. Gente, a gente muda toda a nossa realidade. Renato É, Barros, seja muito bem-vindo. A história dela é extraordinária. Ela mudou uma realidade. A gente pode mudar tudo na nossa vida. Situação financeira, emocional, saúde, qualquer coisa a gente pode mudar com o poder da nossa mente. Mude a sua mente, mude o seu ambiente. O Bruno Bin escreveu aí. Qual ambiente você está vivendo? Qual o tipo de pessoas que você está vivendo? Escassas de mente, reclamonas? Qual a nossa, música que ela ouve? Você se conecta com essa pessoa por conta disso? Veja com quem você almoça, veja com quem você sai, com quem você fala. Pessoas vão e outras vêm. Se despeça de pessoas negativas, reclamonas. Vá procurar sua turma que expande a consciência, que estuda, que compartilha, de fala de positividade, que a Paula acabou de falar, levanta todo dia alegre. Como é que você levantou hoje? Levantou reclamando da vida, do céu azul que estava hoje? Está reclamando do céu azul? E amanhã está nublado, está chorando de novo? Ai, está calor, está frio. Está frio, tá bom, aproveita. Gente, vamos aí, como eu prometi, vamos fazer uma mentalização. Vou aumentar aqui o som. Tá ouvindo aí tá ouvindo o som, a frequência? Tá conseguindo ouvir? Você, Paulo? pouco, Tá. tá Eu não vou baixo. aumentar muito. Vou tirar o óculos. Convido todo mundo, quem puder, fechar os olhos, respirar profundo, sente o ar que entra, puxa pelo nariz, segura pela boca. E solta, solta, solta pela boca um pouquinho.
Sente o ar que entra, sente o ar que sai. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Faça uma reflexão como está a sua vida. Como você pode mudar toda essa realidade. Puxa uma respiração profunda, segura 3 segundos e solta devagar. Agradece. Que a graça desce, que o milagre acontece. Agradece. Que a graça desce e o milagre acontece. Uma alma em estado de gratidão, ela muda qualquer coisa na vida dela. Qualquer situação que você esteja agora passando no momento. Vamos fazer uma viagem. Vamos para 2 anos. Como você quer estar daqui 2 anos? Com que pessoas? Qual o corpo que você quer estar? Qual a situação financeira que você quer estar? Onde você quer estar morando? Leva no seu mental. Eu posso, eu consigo, eu faço, realizo. Eu posso. Eu realizo. Com o poder do meu eu verdadeiro, da minha essência divina. Eu sou Deus em ação. Respira. Se entrega a você mesmo. Deixa vir na tua mente uma imagem, uma pessoa, um animal. Qualquer coisa que vier, guarda isso, é sua âncora. Qual imagem que veio? Qual animal que veio? Eu mudo tudo na minha vida. Eu transmuto tudo que eu estou passando. Eu saio dessa situação agora para uma vida extraordinária. Por uma vida autêntica. Eu sei como mudar toda a minha realidade. Eu sei quando mudar a minha realidade. Eu sei que é possível mudar o que eu estou passando. E você agora que está ao vivo com a gente, pense numa pessoa que você quer se despedir. Um relacionamento pesado. Um relacionamento doentio. Pode ser um amigo, uma pessoa amorosa. Eu me despeço de você, eu me divorcio de você. Energeticamente, eu corto laços energéticos com você agora. Eu te entrego para o seu caminho. Eu escolho o meu caminho. Eu me divorcio de você agora. Respira e solta. Deixa essa pessoa sumir da tua mente. Eu me divorcio de todas as crenças limitantes dos meus antepassados. Escassez, de medo. Que eu não posso, não consigo. Que eu não mereço. Se divorcie disso. Respira 3 vezes profundo. E na terceira, nós vamos abrir os olhos, voltando. Respira 3 vezes. E abre os olhos devagar. Obrigado a todos que estiveram presentes. Quero falar umas frases que eu quero esperar
Termina, coloca umas frases finais, Paula, no seu ponto de vista. Qual a mensagem que você quer deixar para o público, para as pessoas que vão assistir depois? Que mensagem você quer deixar? Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. E, Fernando, também um prazer te conhecer. Vivi, obrigada. Obrigada, isso é muito incrível, assim, ouvir essas palavras. E é isso que eu vou falar. Não economize palavras de força. Se você sabe, não se omita. Se você sabe que uma pessoa não tá bem, mas ela parece bem, mas manda uma mensagem para ela. Às vezes a vida dela tá desabando, mas ela finge que tá tudo bem. Então eu acho que essa palavra de força me ajudou muito, assim, eu percebo que, assim, na minha jornada me ajudou muito quando eu falava isso em voz alta. Eu até criei um guia para mim mesmo, para nos momentos mais difíceis eu fazer tal coisa, nos dias mais difíceis eu falava e em voz alta eu ouvia, eu profetizava. Se a sua alma está chamando, para o que for que seja, ouça ela, ouça você. Eu lembro de muitas vezes, né, a minha alma falando assim: vamos fazer uma meditação, vamos voltar para nós mesmos. E eu tava no TikTok, viciada. Falava assim: ai, que preguiça. Aí eu entendi que a preguiça, na verdade, é isso aí, é o ego negativo não querendo que você transcenda, né? Então, ouve você, queira bem você, goste de você, mergulhe no seu autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Qual a minha missão aqui? Nossa, eu gosto de falar. Será que não é esse o seu trabalho? Então, é isso. Essas coisas de você olhar para o lado e ajudar. Porque enquanto eu estava doente, eu ajudei um monte de gente. Um monte de gente me mandava e-mail, até as pessoas que eu trabalhei assim, de parceria mesmo, eu falei com elas e dava a palavra de força: não fica assim, fica bem, continua, continua, não desista. Então, você ajudar as pessoas também te fortalece. Então, assim, deixa de lado o ego. Deixa de lado tudo que você achou que um dia você achava que estava certo e começa a questionar tudo. E aceite como normal viver uma vida feliz. Sabe aquela frase que fala: nossa, não é possível ser feliz todo dia? É possível ser feliz todos os dias. Porque depende a forma que você olha para o problema. O problema é o mesmo, mas é a forma que você olha para ele. Então, isso também me ajudou muito a ter força para continuar e fazer um trabalho que você ama. Porque isso me distraiu. Então, eu nunca focava na doença, eu sempre focava no trabalho, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar, vamos fazer curso. Mergulhava e sempre foco no positivo. Acordei mal? Pegava um livro e começava a ler coisas boas. Porque você muda, quando você muda a sua mente, a sua vida inteira muda. Então, que a minha história sirva de força para você que esteja passando alguma coisa, ou que você tem muita resistência, deixa a resistência de lado, deixa o ego de lado, deixa a luz entrar. Porque quando a luz entrar, você vai falar assim: nossa, acordei. Eu estava em coma. E quanto mais você soltar essa resistência, você vai conseguir viver uma vida plena, com abundância, com felicidade e, além de tudo, extraordinária. Todos os dias.
Muito obrigado. Que depoimento extraordinário. Eu, eu sei o que eu estou fazendo aqui na Terra. Tenho plena certeza do que estou fazendo aqui na Terra, mudando a mente escassa, comportamentos. Foi sensacional a live. O Vivi que está ali, Vivi, você me permite falar da história da pessoa que o professor Roberto falou do limpar banheiro para fechar a live? Posso falar? Escreve só sim ou não aí. Para limpar, porque o professor Roberto foi uma pessoa lá com uma doença, com câncer, e o professor Roberto deu uma orientação para essa pessoa que ela tinha que fazer. Tinha que... Estou vibrando por você, Paula. Sim, a Vivi me autorizou a falar. O professor Roberto escreveu 14 livros. Um dos meus orientadores foi o meu orientador muito da Vivi. Foi uma pessoa com câncer lá, pediu orientação para ele. Ele tem uns 80 anos hoje. Ele chegou nela assim, vai limpar banheiro público. Hã? Estou aqui para um remédio, uma magia, uma reza, uma oração, um atendimento. Sabe o que estava por trás disso? Para trabalhar a humildade. E ela não resistiu, ela persistiu na arrogância, na prepotência, e o câncer consumiu ela. Uma vez eu estava fazendo um atendimento, o mesmo atendimento que você passou comigo, Paula, para fechar a live para vocês entenderem o que é isso. A pessoa estava com a mão em cima da minha mão, e aí ela entrou em estado alterado e um ser de 3 metros para do meu lado. Porque eu tinha visto um órgão dela, ia fazer energização ali que estava manifestando câncer. E aí esse ser veio em cima de mim e falou assim, se você mexer aí, você vai se ver comigo. Aí eu fiquei, meu Deus, eu falando mental com esse ser. Mas por que eu não posso mexer nisso? Porque eu não posso energização de cura. Porque a doença dela é a cura dela. Eu falei, como assim? Aí falou, quem vos fala? O mentor espiritual dela. O anjo da guarda dela. E linkando com o seu depoimento, você falou que gostaria que a doença se tivesse manifestado antes. Porque a doença foi o despertar de consciência. Gente, não estou dizendo que a gente precisa de doença, tá? A gente não precisa de doença. Nem sofrimento, nada O disso. ser humano, ele insiste na dor em vez do amor. Então, a Paola expandiu a consciência, ela vai escolher mais outras coisas, outros relacionamentos, outros livros, porque ela já entendeu que ela é co-criadora da realidade dela. A Vivi está escrevendo aqui, a Vivi vomitou um câncer que ela estava manifestando nela. E Nossa. ela vomitou, ela olhou no ayahuasca, num ritual de ayahuasca, numa cerimônia de ayahuasca, e o dirigente falou, olha para o teu vômito e pergunta para ele por que você está vomitando. O vômito falou com a Vivi. Estou vomitando por conta disso, isso. Esse vômito conversa com você. Então, gente, busque o seu autoconhecimento, busque conhecer você primeiro, olhe para ti mesmo, que você descobrirá o segredo do universo e chegará a Deus. Sócrates falou isso. Olhe para você. Acolha você, se coloque em primeiro lugar da fila. Acolha você primeiro, depois vai fazer o que a Paula falou, vou ajudar muita gente, vou contribuir com muita gente. Parabéns, Paola, muito obrigado pela live, pela sua disponibilidade, pelo seu depoimento extraordinário. Eu fecho essa live com um coração cheio de amor, de alegria. E já só esse depoimento, só essa live já fez o meu dia, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui na Terra ainda. Já melhorou mais meu dia. Obrigado, viu, minha irmã? Eu que agradeço, viu?
Obrigada por tudo, Luiz. Não só por isso, por essa live extraordinária, mas por tudo, de verdade. É só Foi top. agradecer mesmo. Foi Obrigada top. mesmo. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo. Gratidão a todas as pessoas que comentaram. Vai mandando aviãozinho, salva essa live, manda para amigo que está lá naquela situação, que não acredita naquilo. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite, Paulo. Gratidão, gente. Gratidão. Beijo. Beijo, tchau.